Gênesis do câncer. As células que constituem os animais são formadas por três partes: a membrana celular, que é a parte mais externa, o citoplasma, o corpo da célula, e o núcleo, que contém os cromossomos, que são, por sua vez, compostos por genes. Os genes são arquivos que guardam e fornecem instruções para a organização das estruturas, formas e atividades das células no organismo. Toda informação genética encontra-se inscrita nos genes, numa memória química, o DNA. É através do DNA que os cromossomos passam informações para os funcionamentos das células. Uma célula normal pode sofrer alterações do DNA dos genes. É o que chamamos de mutação genética. As células cujo material genético foi alterado passam a receber instruções erradas para suas atividades. As alterações podem ocorrer em genes especiais, denominados protocogenes, que a princípio são inativos em células normais. Quando ativados os protocogenes, transformam-se em oncogenes, responsáveis pela malignização, a canceriginação das células normais. Essas células diferentes são denominadas cancerógenas. O câncer é fundamentalmente uma doença genética. Ela se origina a partir de uma única célula. Essa célula sofre uma série de mutações que a levam a se replicar além do normal. Quando o processo neoplásico se instala, a célula-mãe transmite às células filhas a característica neoplásica. Isso quer dizer que o início de todo o processo está uma alteração no DNA de uma única célula. Essa alteração do DNA pode ser causada por vários fatores, como fenômeno físico, químico e biológico. Porém, o surgimento do câncer depende da intensidade e duração da exposição das células a estes agentes causadores. Os tumores no organismo aparecem quando as células começam a crescer de forma descontrolada, em função de um problema nos genes. No entanto, esta doença tem um período de evolução duradouro, podendo muitas vezes levar anos para evoluir até ser descoberta. Olá, sou a Ivana. Pegando as palavras da colega Verônica, um dos tópicos do tema é a prevenção do câncer. A prevenção, ela se forma a partir da concepção de uma vida saudável. A manutenção de uma dieta equilibrada ao longo da vida é importantíssimo para a prevenção do câncer, assim como o licopeno, que ele está presente no tomates, ele reduz o câncer de próstata. E não podemos deixar de falar sobre as fibras presentes nas hortaliças e nas frutas. Eles auxiliam em reduzir o risco de desenvolver câncer, que é o câncer de intestino, é um exemplo. Então, esse é o conjunto desses alimentos que vai nos proteger de desenvolver vários tipos de câncer. Outro fator importantíssimo, muito importante para os jovens, é que alguns tipos de vírus, vários deles transmitidos pelo contato sexual sem proteção, podem levar à formação de tumores. Se nós pudéssemos evitar a transmissão do vírus da hepatite e o vírus da HPV, por sinal, são transmitidos por sexo sem proteção, nós reduziríamos em até 8% a quantidade de tumores, especialmente aqueles tumores associados aos órgãos genitais, como o colo do útero e mesmo tumores cabeça e pescoço. Também outro fator muito importante era evitar a exposição solar nos horários onde você tem maior concentração de radiação, principalmente depois das 10 e antes das 4. Esse período é crítico, que nós temos esse tese, não deveríamos se expor ao sol sem proteção, de jeito nenhum, e mesmo nos outros horários, sempre que expor ao sol, usando um fator de proteção. Outro fator importante também é a exposição ao tabaco, nas suas mais diversas formas, seja o cigarro, o cachimbo, o charuto, o narguilé, ou mesmo o tabaco não fumável, que é o rapé, ou o fumo de mascar. Outro fato muito gravíssimo é o consumo de bebidas alcoólicas em excesso. Ele aumenta relativamente o risco de desenvolver esse tipo de câncer. Então, todas essas formas estão relacionadas ao desenvolvimento de câncer e não há nenhum nível seguro de exposição, seja mesmo em consumo uma menor quantidade, e já tem um risco bastante elevado no desenvolvimento de tumores. E também um tipo de vida com atividade física,
que é muito importante. As pessoas que são muito sedentárias têm um risco maior de sofrer câncer do que aquelas pessoas que praticam atividade física, que exercitam-se. Então, sobretudo, procure uma rotina que seja agradável e leve para o seu estilo de vida. Encontrar o equilíbrio na forma de encarar o dia a dia é primordial para a manutenção da nossa saúde. Nosso corpo sente todos os efeitos dos hábitos bons e ruins que cultivamos. Por isso, mantenha seu corpo e mente sãos. Muito obrigada. Olá, estou aqui para falar e dar continuidade ao Gênesis do Câncer. Eu vou estar abordando os tipos e aonde ele acomete. Bem, Gênesis do câncer tem vários genes, pode ser Gênesis do câncer de mama, Gênesis do câncer de próstata, mas hoje eu vou estar abordando a parte do Gênesis do câncer de mama. Gênesis do câncer de mama. O câncer é uma doença que surge quando uma célula de um órgão ou tecido sofre muita ação, perde suas características básicas e passa a se multiplicar de forma desordenada. O tumor do câncer de mama se instala nas glândulas mamárias. Então, o tumor do câncer de mama ele vai estar instalado nas glândulas mamárias. E para a mulher perceber esse tipo de câncer, ela tem que estar fazendo um autoexame, ela mesma examinar as mamas, ou ela pode passar por um processo de exame que chama mamografia, onde ela vai fazer esse tipo de exame e verificar se ela tem algum tipo de nódulo que venha a ser cancerígeno. Mas o nosso corpo produz 2 genes que eles ajudam contra esse surgimento de tumores malignos, que é o BRCA1 e BRCA2, que são genes que todos nós temos, cuja função é impedir o surgimento de tumores através da reparação de moléculas de DNA danificadas. Ou seja, esses genes vêm para reparar moléculas de DNA danificadas, ou seja, quando o nosso DNA tem algum tipo de danificação que, através disso, pode vir a se formar um câncer, uma multiplicação desordenada de células em alguma parte do nosso corpo, que vem a se tornar um tumor maligno, vindo assim a ter o câncer, né? E o BRCA1 e o BRCA2, portanto, são genes que nos protegem do aparecimento do câncer quando ele perde sua capacidade protetora, tornando mais fácil o aparecimento de tumores. Quando ele perde a sua capacidade de impedir o surgimento. Alguns tipos de câncer têm cura e outros não. Tudo vai depender essencialmente do tipo de tumor maligno em que o estado em que esse câncer se encontra. As possibilidades de cura, elas estão relacionadas com o tempo que o tumor é detectado no paciente. Então, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, mais chance do tratamento de dar certo. E se o diagnóstico for feito tardiamente, o índice de cura do câncer ele diminui e podem aparecer complicações depois desse tratamento, desse tumor ele ter sido tratado. É importante também lembrar que mesmo em pacientes que têm câncer, que não tem cura, eles podem viver por muitos anos de vida e com uma boa qualidade também. E com a doença, ela pode ser controlada e tratada como qualquer outra doença crônica. A doença, quando ela não é tratada, ela pode se agravar. O que vai acontecer? Ela vai invadir outros órgãos do corpo, de maneira generalizada, impedindo o funcionamento normal dos organismos, podendo levar o paciente à morte. Então, o que acontece? Nós podemos concluir que há casos de câncer que têm cura e outros não. A possibilidade de cura também vai depender do tipo de câncer, se ele é maligno ou não, do seu estágio, e também dos tumores, quando é maligno, ele tem um alto índice de cura, e mesmo em fases avançadas. Outros tipos de tumores malignos, eles se espalham rapidamente pelo sangue para outros lugares do corpo, que insistem em voltar. Apesar dos tratamentos eles serem disponíveis, eles já são mais difíceis e apresentam baixo índice de cura e mais complicações. Dando continuidade ao conteúdo da disciplina de patologia Genes do Câncer, concluímos que os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer são vírus, radiações e substâncias químicas, além do fator da hereditariedade.
que seria o caso de câncer na família. Foi possível notar que existem fatores que explicam por que somente algumas pessoas desenvolvem algumas neoplasias. Como exemplo, a variabilidade genética que existe entre os indivíduos nas enzimas de reparo do DNA. Concluímos também que existem alguns fatores que podem diminuir os riscos de desenvolver o câncer, como a ingestão de fibras e vegetais, não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas ou se fazer com moderação, fazer exercícios regularmente, não se tornar sobrepesado ou obeso, limitar a ingestão de lipídios e exposição excessiva ao sol e, principalmente, reconhecer os sintomas e sinais do câncer com antecedência, principalmente aqueles que têm caso de câncer na família. Existem também sinais que devem ser levados em consideração, pois eles vão servir de alerta sobre a presença de um possível tumor. Mudanças de hábitos fisiológicos, intestinais ou renais, hemorragias e sangramentos, inusual, indigestão persistente, dificuldade para engolir, dificuldade de cicatrização, processo de edema ou nódulo, tosse ou rouquidão crônica e alteração na aparência de um sinal, pinta ou verruga. Portanto, essas particularidades incluem a adoção de um modo de vida saudável. Sabe-se que tomando adequadas medidas é possível que ocorra uma diminuição na morbimortalidade e, consequentemente, uma redução de ter a doença.